A presença hoje é do empresário José Carlos Bergamin. E por que José Carlos Bergamin? Porque ele tem se distinguido nos vários fóruns em que ele atua como um empresário que tem posições bastante personalizadas, diferenciadas e, de uma certa maneira, até antiparadigmáticas com relação aos assuntos que normalmente têm um posicionamento dos seus colegas de classe, a classe empresarial. Daí a vontade e o interesse em ouvirmos e conhecermos mais as opiniões de Zé Carlos Bergamin sobre alguns assuntos como os que trataremos nessa conversa. Entendeu, né, Bergamin? Por que eu te convidei, né? Por que nós te convidamos? Tudo bem, vamos para frente. Dá para trabalhar bem isso. Então, eu estou querendo saber, eu quero que você traga, eu quero ver de você primeiro, essa maneira, como é que você vê. Nós temos uma situação no Brasil hoje, que de um antagonismo de classe. Eu tenho um amigo meu da esquerda que falou que a nova esquerda tem outra agenda. Porque se você for discutir a esquerda baseada na tese marxista, lá de trás, da operação da exploração do trabalhador, né, da mais-valia, fica meio esquisito discutir isso. Tem muito empresário aí que está trocando a mais-valia dele pelos impostos que ele paga, né, e o governo não aceitaria. Então, eu estou querendo ver de você, como é que você vê essa relação? Porque, pessoalmente, eu acho que capital e trabalho são as duas faces da mesma moeda da riqueza. Mas a coisa é vista como cabo de guerra. Como é que você vê isso? Como é que você trata? Como é que você lida com isso nas suas 25 lojas? Engraçado, você fez exatamente a abordagem que eu ia dizer. Essas coisas que se colocam tão antagônicas e que há tanto litígio, na verdade elas são complementares. Não existe o trabalho sem a força humana no trabalho. Especialmente nos tempos modernos, onde cada vez mais nós estamos precisando da valorização do talento, da revelação da criatividade, né? Do fazer diferente, do inovar, né? E sobre esse aspecto, quando você coloca litígio entre capital e o trabalho, rigorosamente nós estamos eliminando todas essas possibilidades que a empresa moderna, a nova empresa, precisa ter sobre o aspecto da ambiência para que ela possa se desenvolver neste cenário do mundo e particularmente agora do Brasil, como se vive. Não, então, fica à vontade. Se você tiver mais coisa a falar sobre isso, nós queremos ouvir. Então, o que diferencia muito disso? Enquanto o capital vai cuidar de viabilizar a parte técnica, né, o trabalho vai viabilizar também essa parte emocional e ele só consegue ser resolvido com pessoas. Então, para que qualquer empreendimento seja bem sucedido, na minha visão, ele precisa considerar o ser humano como central. Então, você diz, como é que eu lido isso com a minha empresa? Olha, todos os modelos de negócio, eles têm que ser flexíveis a ponto de absorver pessoas com pensamentos e com necessidades diferentes. É claro e evidente que você não pode personalizar cada atividade ou cada forma de produzir de acordo com cada indivíduo, mas nós temos que segmentar isso e considerar o ser humano com as suas particularidades, com o seu perfil, com as suas características, para que desta maneira ele possa dar o melhor resultado com a máxima satisfação do ambiente com relação à produtividade. Então eu não vejo de outra maneira. Eu não sei se desde os 9 anos que eu me empreguei, foi meu primeiro emprego. Na verdade, toda a minha história profissional foi feita de comerciário, de empregado. E a maior parte dela foi feita como gerente de pessoas. E quando você gerencia, você fica rigorosamente entre o capital e entre o trabalho. E eu sempre precisei cuidar dessas duas partes de uma maneira muito eficiente para que os meus resultados como gerente fossem bons. Então, eu construí isso dessa forma. Bom, olha bem, Bergamin, capital, na verdade, capital é trabalho cristalizado, né? Você não vai gerar
riqueza se você realmente não tiver recurso. Sim. O recurso é o capital. Sim. Mas você não vai. O recurso parado não se não se reproduz. Precisa do trabalho, né? Eu estou achando que tá essa interdependência é muito óbvia. Eu não estou entendendo. Custa crer que não se consiga ver isso e veja só em termos dessa competitividade. Agora, lá você desenvolve algum tipo de programa, você tem. Os empregados conseguiram, pela via legislativa, pela via da legislação, me parece participação no lucro. Isso não parece uma tendência natural da empresa fazer em reconhecimento, além do salário, aquilo que o empregado agregou à sua geração de lucros? Pois é, esta que vem a visão, né? O empresário, ele precisa atender uma enorme burocracia, ele precisa atender a uma enorme carga de custos e trabalho a partir do próprio, não só da tributação, mas o custo do próprio capital, o custo para fazer o seu negócio andar dentro da conformidade, onde ele dedica toda a sua energia nessa direção e não lhe sobra tempo de perceber a importância do desenvolvimento do seu pessoal e da melhor avaliação dos seus talentos e a premiação desses talentos. Então, as empresas, especialmente as de pequeno porte, têm enormes dificuldades de desenvolver bons projetos e bom trabalho e até de compreender o quão é importante o resultado vindo do reconhecimento do trabalho. E uma das formas de reconhecer, não há dúvida, é da premiação pela própria renda da pessoa. Remuneração, ambiente de trabalho, fazer com que a pessoa vá para o trabalho se sentindo feliz por ir trabalhar, né? E ferramentas adequadas também, né, Bela? Porque quando a gente adquire, nós vamos dizer assim, nós adquirimos uma máquina de última geração, adquirimos uma tecnologia da última inovação, nós adquirimos um modelo de gestão do mais qualificado possível, só que as pessoas, não existe pessoas 2016, 2015, 2010, as pessoas são parecidas como eram no século passado, com as mesmas necessidades emocionais, com as mesmas carências e precisando serem desenvolvidas da mesma maneira. Então, eu só acredito no sucesso de um negócio se ele considerar o seu capital humano como o central para o seu desenvolvimento. De outra forma, eu acredito que não é nem válido. Hoje a presença de José Carlos Bergamin, a gente volta já. Voltamos com a presença que tem hoje, a presença do empresário José Carlos Bergamin. Bergamin, você estava falando no bloco anterior a respeito do reconhecimento efetivo da importância do trabalho, não do colaborador, do empregado de uma empresa, não como recurso humano, mas como capital humano, né? Agora, extrapolando da empresa para a conjuntura que nós estamos vivendo, como é que você analisa essa conjuntura que a gente está vivendo, essa crise da qual eu sei que sempre se falou, sempre teve crise. Eu te falo que igual essa eu nunca vivi. Não, a crise realmente é muito intensa. Eu acredito que nós vivemos uma consequência, e não é consequência tão somente dos últimos governos, né? Nós não construímos em períodos que nós tivemos desenvolvimento lá atrás, a sociedade, os bens não alcançaram a população, e esta população, carente de quase tudo, busca sempre uma forma de sobrevivência, né? Busca uma referência, ou às vezes busca no seu líder religioso, ou no seu líder político, ou de outra maneira. Então, é importante que nós tenhamos vivido esse momento. É uma pena que foi muito intenso, exageradamente intenso, mas eu acho que todos nós vamos sair desse momento com enormes lições, tanto aqueles que governaram, quanto aqueles que estiveram na oposição ao governo que está terminando, devem compreender que são igualmente muito responsáveis por tudo que aconteceu. Nós tivemos uma Constituição de 1989 que cuidou muito de trazer benefícios sociais em funções das carências da época. Históricas, né? Carências históricas. Mas essa Constituição não cuidou de como viabilizar isso, de como financiar tudo isso.
Ou seja, na medida que nós tenhamos que atender a população na dimensão que a Constituição recomenda, e foi isso que tentou-se fazer agora, e tentou-se pelo pior viés, o do consumo, tornou-se insustentável. Por quê? Nós não temos bases tecnológicas de produção, de desenvolvimento de sociedade, a ponto de sustentar os benefícios que a nação precisa oferecer ao seu povo. Ou seja, nós precisamos nos juntarmos todos agora e buscar novas possibilidades através das dolorosas lições que nós tivemos que aprender. A gente tem uma propostinha simples sobre isso, Berga, a gente tem uma propostinha simples sobre isso, porque, na verdade, a palavra foi desgastada, mas o que é necessário é um pacto social, né, de todas as componentes da sociedade. Mas todos nós estamos perdendo, não tem ninguém na sociedade que está ganhando com o ambiente que nós estamos vivendo. Ou seja, ele é desinteressante absolutamente para todos. Então chegou na hora. Pois é, mas um pacto ou um acordo é exatamente outra leitura. O acordo, o que é o acordo? O grande acordo é um acordo em que todo mundo perde um pouco para todos no conjunto ganhar. Essa é a proposta do acordo. Mas aí se diz que no Brasil a renda é distribuída assim, 3% da população ganha até 5 salários mínimos. Para cima, aí você tem toda uma divisão. Vamos dizer que os ricos no Brasil são 5% da população. A classe média vai até uns 20, 25% da população, o resto é CDE, pobre, né? As pessoas desprovidas economicamente. Está na hora então, na hora de pagar esse pacto também, que esse rateio seja proporcional, né? Não há dúvida disso. Porque qual é o interesse de uma sociedade ser tão desigual? Ela vai acabar beneficiando a quem? Né? Nós precisamos produzir, nós precisamos... aqueles que detêm a tecnologia e a inteligência dependem do mercado. Se o mercado não responde por falta de renda para consumir bens e serviços, vai estagnar. É o que nós estamos vivendo, né? Não deve interessar para a sociedade brasileira que os brasileiros são tão desiguais, porque essa desigualdade não deveria interessar a nenhum brasileiro. Então nós temos que buscar isso sim. Agora, descendo para a nossa realidade aqui, nós estamos aí com um índice de doenças respiratórias alarmante. Talvez a grande vitória seja a região brasileira que tem o maior índice nessa área, o que reflete o nível de poluição que nós vivemos, além da frota de carro também, que é uma emissão de gases fantástica, que concorre para tudo. E nós estamos discutindo então o seguinte, é esse o modelo de desenvolvimento, o modelo de economia que nos faz mais felizes? Não. Não é este o modelo, e o Espírito Santo, pela sua população e pelo estágio social e cultural desta população, ela não precisa mais disso. Nós podemos pensar em novos modelos, em modelos limpos, em modelos tecnológicos, em modelos que vêm pela logística, que vêm pela inteligência do mercado, né? E não pela indústria pesada, pelo chaminé, pela indústria poluente. Por quê? De agora para frente, isso cada vez mais será viabilizado. A sociedade entendeu que isto não é bom. E nós, no estado do Espírito Santo, estamos no estágio de pensar em outras possibilidades. Nós podemos. Se a gente pode, nós temos que viabilizar isto. Para isso, os órgãos de governo, as instituições devem trabalhar para aculturar a sociedade desta desnecessidade e promover outras possibilidades, e são muitas. Bergamin, sou muito grato à sua presença aqui no Presença. Uma honra imensa estar aqui. Você sabe que você é uma referência nesse meio que você atua, e nós ficamos assim imensamente felizes por você ter voltado. Por quê? Você faz falta, não a mim particularmente, que tenho a honra de ser seu amigo particular, mas você faz parte para a sociedade. Não, eu acho que o meu papel é exatamente trazer pessoas como você aqui, que eu sim digo, tenho o privilégio de compartilhar de uma relação com você, e nem sempre a sociedade está sabendo de você, conhecer um pouco suas ideias, né? Não se lance candidato a governador, por favor. Olha, pode deixar que
que esse problema não vai existir. Esse perigo a gente não corre. Não, não vai. Não precisa. Tem outras coisas bacanas para fazer e tem tanta gente qualificada e boa para ser governador, né? Hoje a presença de José Carlos Bergamin. Até já. Tamo juntos.